Olha só, gente, vamos embora. Olha só, estamos começando a nossa entrevista. Todos os dias vamos ter entrevistas aqui. E para estrear, chamamos um entrevistado que já faz parte do calendário de Cajazeiras. E eu tenho muita tranquilidade em falar isso, porque esse entrevistado, ele fez por merecer, viu? Ele vem galgando passos aí, né? Muito humilde, mas passos firmes, por querer chegar e chegar bem, né? Chegar bem no seu propósito, chegar bem no que está focado, né? É um cara de um coração maravilhoso, mas que infelizmente muita gente às vezes se aproveita desse coração para tirar ele do caminho, que ele está destinado, tá bom? Ele que é professor de matemática, o crânio do cara desse tamanho, professor de matemática, ele é ator, ele é produtor, né? Ele vem aí galgando passos, como eu falei, muito preciso até chegar ao seu destino. Estou falando do Fábio Lacerda. Bom dia, Fábio Lacerda. Bom dia, Éder. Bom dia, Rádio Alternativa, MS. Bom dia, Cajazeiras. Olha nós aqui de novo. E aí, Fábio, você tá bem, rapaz? Me conte como é que você tá, rapaz. Tô bem, voltando aí agora em janeiro com aos poucos, né, com as produções. Esse ano não fiz tanto quanto o ano passado, que foi já emendando um com o outro. Então, dei uma segurada para começar a fazer os eventos. Mas já com uma agenda marcada já para janeiro, pelo menos já tem uns 3 shows marcados esse mês. Aproveitando que estou um pouco de férias, né? Então, estou de recesso, então, antes de começar as aulas. Então, professor de matemática que você é, o professor tem essa coisa, né? Tem férias algumas vezes no ano, né, rapaz? Exatamente. Tem esse privilégio, né? A gente vem um pouco de dezembro, janeiro, aí depois de São João também um período. Já é um período que até a gente já está acostumado. Acostumado, né? Com férias, Então, né? Fábio, deixa eu te dizer, essa entrevista aqui na nossa Rádio Alternativa de Cajazeiras, você que já fez parte dessa equipe aqui da Rádio Alternativa de Cajazeiras EMS, essa entrevista vai ser diferente, viu? Então se prepare, porque as pessoas querem saber um pouco mais do Fábio, né? Não do Fábio Lacerda, que já virou sinônimo aí né, do mercado municipal, do teatro Boca de Brasa, né, de estar em alguns palcos, né? É o Fábio. Quem é o Fábio? Vou começar fazendo essa pergunta. Quem é Fábio? Pronto, como é que eu posso me definir, né? Um sonhador, uma pessoa que sonha em ser comediante, humorista, em ser reconhecido, uma pessoa que, como você falou, né, eu me sinto assim, uma pessoa humilde mesmo, de onde eu estiver, para onde eu for, eu vou estar sempre lembrando todos os caminhos por onde eu passei, e me vejo sempre, por que um sonhador? Porque quando a gente conquista um objetivo, que é um sonho, vem outro. Então a gente não deixa de sonhar. Então hoje eu olho para trás e digo, poxa, eu comecei vamos dizer, novembro de 2021, 3 anos e poucos meses atrás, eu estava ali fazendo um curso num palco simples. Hoje eu estou fazendo um evento no teatro, já fiz participações em eventos grandes, e aí eu fico, poxa, para mim cada conquista é uma vitória. Então eu disse, poxa, estou aqui, e eu me sinto, para cada local, eu me sinto lisonjeado por estar ali, né? Então, essa parte de ser uma pessoa que eu sonho com isso. Eu quero hoje ter um espaço fixo que eu possa fazer shows, que eu possa fazer meus trabalhos e trazer convidados. Vou chegar lá. Hoje eu tenho um espaço no Teatro Cajazeiras que abre portas para gente, para vários outros artistas. Então, já me sinto ali. Eu digo, eu jogo em casa. Mas tenho ainda, para mim, ainda vejo um longo caminho para trilhar, para chegar ainda onde eu quero. Fábio, nós vamos entrar nessa seara do teatro, né? Mas e o Fábio, professor de matemática? Como é, Fábio, seus alunos? Como é estar fazendo parte da construção aí do caráter de jovens, né? Você é professor há quantos anos? Hoje, é engraçado isso, ó. Eu até tenho amigos que são comediantes, que têm filhos que são meus alunos, que eu digo, olha, aqui o professor Fábio Freitas, que eu assino professor como Fábio Freitas, e Fábio Lacerda comediante. E aí,
por incrível que pareça, eu fico sério. Eu tento trazer uma didática mais, vamos dizer assim, mais simples, porque eu imagino que todos têm dificuldade, todos têm aquela dificuldade. Então, como é que eu vou trazer a simpatia da matéria que todo mundo tem uma certa aversão? Aí eu tento, é o mais difícil. Sim. E aí eu tento usar a minha personalidade com alguns caminhos que são mais fáceis para eles entenderem e vou trazendo. Agora, quando eu digo começar, é engraçado porque quando eu tinha... Pode-se dizer que hoje eu tenho 40, vou fazer 44 anos, então eu tinha 11 anos, eu era quinta série. E eu sempre gostei de comer, sempre gostei de doce, eu sou fã de doce. Dá pra perceber, né, cara? Aí eu via que eu tinha a facilidade de entender o assunto e meus colegas não tinham. E eu não entendia por que eles não tinham a mesma facilidade de entender que eu tinha. Para mim, todo mundo era igual. E aí eles não entendiam, eu falei assim, aí, às vezes é assim, 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 e ajudava. E aí eu vi que aquilo ali podia dar lucro, olha. Aí eu fazia barganha mesmo, disse, olha, eu vou ensinar você a fazer esse dever, mas o chocolate surpresa que vendia naquela época, que tinha foto de dinossauro, eu digo, esse chocolate vai me dar pra Ou seja, merendar. já era negociando desde aquela época. E aí aquele que não sabia nada, eu disse, olha, eu vou fazer o dever todo, mas aí vai valer mais. Aí chocolate surpresa, mais uns cachorro quente, mais um refrigerante. Já era assim. E aí eu tinha 11 anos. Com 12 anos, eu percebi que eles continuavam com a dificuldade do assunto novo. Aí eu já comecei a fazer a conversão dos exercícios em merenda. Sim. Então eu tinha 12 anos. Então, nisso eu já... olha, você já vai vir com a caixa completa de chocolate. Você tá brincando, né? Já vinha assim. Aí um dia eu resolvi fazer ia ter prova, eu juntei todo mundo que tinha dificuldade, não, eu vou explicar a vocês. E a gente estudou, eu pedi a sala de aula, a diretora não sabia. Eu disse, não, a gente vai estudar. Mas de cada um, eu pedi um chocolate, um cachorro quente, não pedi dinheiro. Caramba, pedi lanche. véio. Porque ali eu sabia que eu garantiria meu lanche do mês todo praticamente. E não mexer no seu dinheiro. Exatamente, não mexi. E aquilo aí pra mim não foi Já era um visionário. empreendedor. Porque eu disse assim, olha, não precisa me pagar hoje não. O lanche amanhã é seu, o lanche amanhã é seu. Até que a diretora descobriu e viu que... Aí me chamou a atenção, chamou meus pais e disse, não, eu não tô fazendo nada aqui de Tô graça. cobrando pelo que eu tô passando pra E eles. aí foi aí que minha mãe, inclusive, era professora, e assim, claro, tem influência por minha mãe ter sido professora, e aquilo ali eu acho que eu gosto disso. Então, vou contar que eu Ou comecei seja, nesse período. você já começou a ser ali disseminador, né, de matemática, dessa matéria, desde 11 anos de idade. Comecei com Foi se aperfeiçoando, né, por fato da matemática ser um assunto que você dominava. Eu Você gostava. entendia o que várias pessoas não entendiam naquele momento. E aqueles que, por exemplo, como eu tinha dificuldade em português, aqueles que sabiam mais, eu tentava fazer uma barganha entre a gente para... você gosta de quê? Para fazer a mesma coisa, para fazer uma permuta. Eu não, você não precisa me dar chocolate. Então eu fazia já pela merenda mesmo, já era assim, de 11, 12 anos. Até que eu vi que realmente dava valor. E aí acabei depois virando um monitor no próprio colégio, como bolsista. Eles faziam uma espécie de... Eu tinha 14 anos, então os menores eles colocavam para mim para tirar dúvidas. Eu ficava lá por 2 horas e tinha um desconto na mensalidade, quase bolsista parcial. Ou seja, o que foi uma reclamação, né, da diretora, virou um emprego praticamente. Virou, né? Você realmente... Naquela época não tinha nem estágio, era como se fosse não tinha nome estágio. Sim. Em 14 anos eu tinha, em 1995, mais ou O que menos. acontece muito hoje, né, Fábio? Muitos alunos de escolas viram professores dessas mesmas escolas, né? É uma Exatamente. oportunidade também que vai dando, né? Eu fiz isso. E deixa eu te perguntar, Fábio, você falou aí de professor, falou aí de como você começou, né? A ser professor, a querer essa matéria, ter ela na sua vida como ganho, né? De dinheiro mesmo, empreendedor. Eu não deixa de ser, você está vendendo o seu conhecimento, né? E quando... Em 2003, Foi 2003. a nossa querida Júlia nasceu. O que mudou para você? Parece até engraçado, mas assim, porque eu tinha 22 anos, né? Quando descobri que ia ser pai. E diante de todas as preocupações, que eu também sou cinéfilo, né? Então, o primeiro pensamento foi, eu não vou mais poder ir pro cinema toda semana. Eu agora vou ter que comprar leite e fralda. Foi a primeira... Eu vou dar risada porque foi o você primeiro deve estar pensamento. brincando, velho. Foi o primeiro pensamento. E o segundo pensamento eu sou filho único.
E minha mãe, filho de minha mãe, meu pai não, né? Minha mãe não estão mais aqui, mas minha mãe sempre foi aquela mãe protetora. É como é que eu ia contar à minha mãe que eu ia ser pai, sabendo que ela ia vir como se eu sabia a reação dela. Então foi os meus pensamentos, eu sentado assim na praça, assim que eu soube lá do resultado, eu disse, mas é isso mesmo, eu vou deixar de ir pro cinema, não vou mais ver filmes, acabou o cinema, acabou, agora eu vou ter que trabalhar dobrado. Você sabe que sua filha vai ver essa gravação, ela né? sabe disso. Ela sabe disso que eu ia contar ela. Beijo, Júlia. Isso em 2023, 2003, o que há 21 anos atrás, que ela nasceu em dezembro, era no finalzinho do ano. E foi assim que aquele ano foi assim. E foi um ano que hoje eu faço a comédia, mas as situações cômicas já aconteceram comigo. Sim. Todo mundo ao final do ano faz várias tradições, né? Pula 7 ondas e tal. Esse ano, de 2002 para 2003, foi o primeiro e único que eu fiz isso. Foi que eu tava na praia, todo mundo pulando onda. Eu disse: olha, que 2003 seja completamente diferente do que foi para mim. E não pulei onda nenhuma, me joguei direto na água. Primeira e última vez que eu fiz isso, porque nesse mesmo ano eu casei, tive filho, mudei minha vida toda. Então eu não. Eu agora no máximo pulo 3 ondas e meia para não ficar, né? Para não divulgar muito. E aí realmente marcou mesmo todos esses momentos assim pequenos. Eu disse, pô, 2003 Ou mudou seja, minha vida. praticamente você ali já prevê o futuro, né? Já fiquei meio assim, tipo, é verdade aí. Aí eu disse, olha, Acabou o cinema, foi. acabou aquele lanchinho. Poxa, tudo. Eu imaginei realmente tudo. E graças a Deus as coisas foram dando certo. Como não cabe a cabeça. Tipo, tá em dificuldade, aqui resolve. Aquele ditado, na vida tudo tem jeito, né? Só não tem jeito pra morte. Mas as coisas foram acontecendo e se encaixando. Aí pelo menos eu tinha 2 quarta-feiras no mês que eu podia ir ver filme. Então, quarta-feira porque é o dia mais barato naquela época. Hoje tem outros dias, mas eu ia mesmo. Mas voltando à responsabilidade. Ah, sim, sim. O que Júlia, com o nascimento dela na sua vida, você se tornou um cara mais responsável, você se tornou, ou você galgou a vida como já era antes? Foi uma das coisas que meu pai me disse. Meu pai disse, olha, eu tive incontáveis, ele tem vários filhos, olha, todos os meus filhos eu assumi e tive responsabilidade. Então, o que eu quero de você é responsabilidade. E aí sim, eu realmente nunca jamais eu iria escapar da responsabilidade. Engraçado, depois foi como eu contei a mãe da meu primeiro casamento, como foi que ela ia ser avó, eu que contei. E aí na minha cabeça foi aquilo, responsabilidade, cuidado e uma coisa que eu trazia muito. Você tem aqui, eu sou filho único, minha mãe, e eu tive várias arestas. Minha mãe me prendia muito por ser protetora. E eu já tinha isso na cabeça que com meu filho, filha, meus filhos, o que eu tivesse, eu não ia ser igual. Então, eu sempre dei a Júlia uma liberdade vigiada, mas assim, nunca fugi de minha responsabilidade. Sempre foi aquele, se era para estar em reunião de escola, eu estava lá, se era para estar para fazer matrícula, para material escolar, tudo que ela precisava, eu estava dando suporte. Mas também deixando ela, num popular, se virar. Ajudando as coisas, ela descobrindo, fazendo as coisas, porque eu não queria estar ali como minha mãe foi comigo. Porque Sim. queria uma certa dificuldade. Você está ali sempre sabendo que você tem onde você vai encostar. E na hora que não tiver, como é que fica? Então eu sempre deixei também ela nessa parte bem à vontade, né? Mas isso, então eu ponderei muito. Então eu até brincava e dizia, olha, eu ainda sou muito mais permissivo que sua mãe. Que eu dizia, a mãe dela, sua mãe é general. Que foi o meu primeiro casamento, sua mãe é general. Sua mãe não deixa nada disso, eu ainda deixo. Então a gente tinha muito, vamos dizer assim, um embate nisso, porque às vezes eu queria permitir aquilo, ó, deixa a menina fazer, deixa a menina vir depois de 19 horas, porque eu cresci vindo para casa às 17 horas tomar banho para jantar. Então, quero ficar até 7 da noite, eu queria deixar porque eu não tive oportunidade. Então, eu cresci trazendo essas. Então, fui pai trazendo essas dualidades que eu vivi, que eu não queria reportar a ela, né? Talvez isso foi importante para a condução foi. dela, né? Foi. A responsabilidade, né? Tendo ali um pai que estava com ela para tudo, porém tinha também os seus momentos de puxar ali a rédea para que não tivesse excessos, né? E é um orgulho, porque assim, ela tem muita coisa parecida comigo, que às vezes a gente sabe que é influência da criação, não do tipo de faça assim. Quando eu vejo que ela faz umas coisas que eu já fazia até antes, poxa, eu digo, tá vendo? Aí eu me orgulho. Porque eu sei como eu me comportava em algumas situações, eu vejo ela fazendo coisas parecidas que eu nunca disse assim, faça igual, e aí eu fico assim orgulhoso. E quem me conhece sabe que eu nesse ponto realmente Que bacana, cara, que bacana.
Olha só, gente, de professor de matemática a ator, né? Produtor. Olha só, Fábio Lacerda, estou conversando com ele, Fábio Lacerda, né? Professor de matemática, ator, né? Cantor também, Fábio, ainda se arrisca Eu tive uma cantando, banda Fábio? de rock na adolescência, uma banda de rock, cover dos Mamonas. Eu fazia algumas coisas. Gosto muito de karaokê, então eu já tive uma experiência também Daqui com a pouco vai colocar no cantar. currículo também como cantor, vai fazer Eu aí não, eu já algumas só serestas brinco, pra né? gente, vai fazer Já seresta. pensou? Mas o povo Hein? gosta de karaokê. Quando eu faço karaokê, o povo gosta. Produtor, me fale sobre essa transição, cara. Né? Falamos lá de você, professor de matemática, falamos de você aí como pai. Me fale como foi essa transição, como você descobriu, né, o teatro, como você descobriu aí esse entretenimento. Olha, eu sempre gostei dessa questão artística. Eu já acompanhava, assistia filmes. Música também. Eu tinha um sonho de ser músico. Eu queria ser a banda. Tive a banda. E aí acabei também não continuando. Eu queria também, sonho de ser ator de cinema. Eu via na novela, eu queria também ser ator. Só que na minha cabeça, aquele momento que eu vou ser pai, mudou tudo. Então, até nisso, quando a Júlia fez 18 anos, e aí que realmente foi que eu disse, já tem 18 anos, ela está seguindo os passos dela agora, eu vou retomar, ou seja, nunca é tarde para começar, vou retomar aquilo que eu queria fazer. E aí, primeira porta que se abriu foi a comédia. Então aí eu vou estudar para fazer a comédia. E aí retornei para estudar, fazer a comédia, e aí me vi aquela coisa da veia artística de novo, pulsando, vamos lá, tal. E aí, 2021, Júlia já com 18 anos, em novembro de 2021 eu comecei fiz até o processo inverso. O grupo Preto Básico, que tem Maurício Ramos, Ivan Santos, Hamilton Júnior e Raoni Beta, veio fazer um show aqui e não conheciam muito a questão de Cajazeiras e queriam uma produção local. E aí eu me ofereci como produtor local e fiz todo esse processo de captar recursos, público, divulgação. E aí então em novembro fizemos essa primeira. Eu comecei até como produtor, mas estava ali envolvido com teatro. E foi daí que Maurício Ramos, que hoje está em São Paulo fazendo shows e eventos por lá, convidou para ser aluno do curso dele. Ele, não, você tem tino para fazer comédia e tal. A Aline França já tinha me apresentado a eles, então aí os dois fizeram essa ponte aí. E aí eu comecei a estudar a comédia, comecei a fazer stand-up. Dessa galera toda, você tem nomes que tiveram aí influência direta para você, nessa transição sua? Sim, sim, aí vem ó, Hamilton Júnior, a Alain Miranda, Aline França, Ivan Santos, a Unibeta, Paulo Papel, Vitor Fadiga, que hoje já trabalha comigo. Então, todas as pessoas, João Coutinho, foram os primeiros que me acolheram. Então, além de acolher, abriram portas. Foi fundamental nessa É, transição. exatamente. E principalmente o Maurício Ramos, que foi o primeiro a montar um curso, e não, você vai ser meu aluno e tal. Então eu participei de 2 cursos com o Maurício Ramos, a área de comédia, um curso com a Alan Miranda, e na parte de teatro com Xanda Fontes. Ou seja, não foi só você ser empurrado para o palco, você foi estudar, Não, sim, né? Foi sim, tentar teve entender que. também essa transição, foi tentar entender como funciona, né? Exato. Os bastidores. Então não foi só toma aqui o microfone, vai ali falar Não, qualquer não. coisa. Porque no geral, ô, Fábio, muita gente acha isso, né? Sim, Acha que se pega qualquer pessoa, bota em cima do palco, pronto, lá você se vira. E não é bem assim, né? não. Existe um estudo por Sim, trás, sim, existe ali não só a dramaturgia, mas também até para fazer humor, você precisa de concentração, de sim. técnicas, né? Para que você possa se apresentar bem. Claro que você quando improvisa é algo seu, mas existe, não é só improviso, né? Existe técnica, roteiro, né? Sim. Fazer comédia não é fácil. Fazer rir é mais difícil do que fazer chorar. Isso é verdade. Fazer comédia, o estudo é mais puxado. A gente vídeos, livros. E esse falou improviso, até o teatro de improviso, na hora o show tem o improviso, mas o improviso ele é treinado para que você na hora a gente sabe o jogo que vai fazer, mas o que vai acontecer na hora a gente não sabe, mas a gente já vai preparado de como é o jogo que acontece. Sim. Então realmente requer um estudo mais puxado. E assim, não é como você falou, não é eu conto piadas dos meus amigos, as pessoas acham engraçadas e ótimo. Não, não é fácil. Tem que ter um estudo, tem que ter uma técnica. A gente aplica técnicas que são dadas em cursos para trazer uma piada, a quebra de expectativa, tudo isso envolve já a montagem de um texto. Olha só, gente,
Vamos aqui ao nosso intervalo comercial, tá? Já já a gente volta com mais Fábio Lacerda, tá? De uma maneira muito mais contundente, uma maneira muito mais aprofundada. Essa entrevista com certeza vai dar o que falar. Valeu? Vamos embora? Agora sim, vamos embora, gente. 11 horas e 57 minutos. Estou com o professor entrevistado Fábio Lacerda, ele que é humorista, ator, produtor e agora vai sim até diretor aí, né, rapaz, teatral. O cara tá estourado, mas com muita competência, com muita maturidade. Ele vem buscando isso. E a minha pergunta surge justamente disso, Fábio. Como é trabalhar com o grupo Armengue, né? E como foi ter feito parte aí, está sendo, né? Esse trabalho no Teatro Municipal de Cajazeiras. Então, o Grupo Armengue surgiu justamente de uma cooperativa de comédia, porque como a comédia aqui é dividida, então a gente, sabendo que a gente não estava com acesso a 100% da cena, a gente resolveu fazer o nosso famoso corre. Então a gente montou a cooperativa, e da cooperativa teria outros projetos, mas o Armengue foi o que mais deu destaque. Então, várias pessoas participaram do Armengue, é como se fosse um fruto da cooperativa. E nisso, de várias pessoas participarem, e algumas foram saindo, acabou que ficou mais tempo. Eu, Vitor Fadigas, Teco Aziz, Juan Passos e Felipe Garrido. Foi que a gente começou a levar para os palcos já o próprio show completo, né? Tanto o Teatro Gamboa, em Barzinho, o Teatro Boca de Brasa em Cajazeiras, que mais abriu a porta. Inclusive, agradecer aí a equipe do Teatro Boca de Brasa, que sempre abriu a porta para nosso trabalho, né? Inclusive, depois disso, a gente foi e fizemos o jogo de improviso. Foi quando a gente montou, junto com a Companhia Bocó, que é uma companhia de teatro que eu também faço parte. Então, juntamos o Bocó e a Armengue e fizemos na base do improviso. Então, daí surgiu o Armenguinho, ou seja, que é um derivado do Armengue, em que é um show para toda a família. Um projeto dentro de outros projetos. Exato. Que aí pode ter criança na plateia. Porque como é um jogo de improviso, então várias idades podem permitir, as crianças gostam muito. Nós tivemos, inclusive, foi um dos nossos maiores públicos, foi o show do Armenguinho. Nós fizemos 3 edições aqui em Cajazeiras, e aí alunos de escola, pais levando crianças, então viram que as crianças gostaram, e aí foi que a gente até encerrou em dezembro com o Armenguinho, no dia 14, e a gente fez esse projeto que foi derivado. Então, e aí vem outros convidados, né? Hoje nós temos Lani que participa, Paulo Papel, porque Juan e Garrido tiveram outros projetos, então precisaram se afastar, e a gente continua aí, nós 3, com outros convidados. É porque esse projeto é isso, né? Projeto você sabe quando começa, mas como termina, como é a condução dele, é só Deus sabe. Às vezes você faz muita produção e dá pouco público, às vezes você faz produção quase nenhuma e o negócio estoura, né? Exatamente. É mais ou menos isso. Caramba, Fábio. Fábio, a gente sabe que produção é isso, né? Quando você faz muita produção, quase não dá público, e quando você quase nem liga, quase nem faz produção, aí é que estoura o negócio. Grandes coisas, grandes artistas foram dessa forma, né? E a gente percebe que o Grupo Armengue, vocês tiraram do Grupo Armengue outros projetos, né? E cada um também foi buscar o seu viés, né? Que é natural, né? Às vezes nem sempre aquele que está tão motivado fica no projeto. Às vezes ele vai procurar outros meios, né? Tem a intriga também no meio do caminho, né, Fábio? Tem a estreita, tem o estrelismo, né? A gente percebe que no meio de projetos ainda mais artísticos, o que mais tem é treta. O que mais tem é aquela coisa do disse-me-disse, é a fofoca, é aquele que quer aparecer mais que o outro, é aquele que não quer fazer o corre. O que é o corre? E você pode não querer falar, mas eu vou falar. Às vezes você tem que ir nos comerciantes, você tem que ir nos patrocinadores. Aí aquele que mais quer aparecer é aquele que não quer ir. Ele sempre tem um motivo para não ir, sempre inventa uma desculpa para não ir, mas tem aqueles que menos às vezes aparecem, que menos fala e que às vezes menos tem o dom, né? Verdade. Às vezes é um pouco tem aquela coisa de ser um pouco mais introvertido, e aí acaba
não se destacando mais. Porém, é aquele cara que faz o corre, né? É aquele cara que vai para o comerciante, para as escolas, para o teatro, Exato. é aquele cara que faz abrir portas, né? Você encontrou muitas dificuldades nesse meio? Sim, ainda tenho dificuldades para encontrar apoiadores. Entre a gente do grupo mesmo, a gente divide as tarefas, a gente acaba delegando, porque para ficar até mais fácil com aquele que se identificar. Aí eu me identifico panfletando, então você panfleta. Eu me identifico indo batendo de porta em porta, eu vou também. Eu tô ali para, tipo, o que precisar eu vou. Porque eu já me sinto hoje, já não tenho mais aquela coisa de, precisa de que alguém vá entregar um panfleto no show de um grande artista que está tendo no Teatro Sesc Casa do Comércio. Eu vou lá também. Então a gente está nessa vamos dizer que a gente fala assim, o momento que a chave vai virar. Porque a Sim, gente já tem um público que a gente já formou e tal, mas assim, nós não somos conhecidos em todo Salvador. Então a sim. gente é conhecido em Cajazeiras, a gente é conhecido por algumas regiões, mas quando alguém fala aqui em comédia, acaba citando ainda alguns nomes que são famosos por terem uma projeção, claro, uma carreira de mais de 10 anos e tal, mas Salvador não se resume só àquela comédia de um certo Daquele setor. artista, É, daquele é setor. isso. Tem mais artistas. Fábio Lacerda, estou conversando aqui com o Fábio Lacerda, tá? Professor de matemática, né? Já já ele tira esse professor de matemática. Fica só ator, produtor, né? Humorista. Fábio, você olha para aquela câmera ali, Fábio, e me diz o seguinte: você encontrou muitas portas fechadas no sentido não só artístico de gente do meio, mas do próprio patrocinador, do próprio teatro, né? Foram muitas portas fechadas. E digo de passagem aqui, gente, às vezes você ter portas fechadas não quer dizer que a pessoa lá é ruim. Não estamos falando de ruindade. Estamos falando que às vezes as pessoas não viu, né, naquele determinado ator, cantor, artista, profissional, né, algo extraordinário que fizesse eles acreditarem. Você encontrou muitas portas fechadas? Sim, a gente tinha até um lema, lembra, né? A gente já conversava assim, tipo, o não a gente já tem. Então a gente vai em busca do sim. Realmente, portas fechadas, porque como você falou, é a gente ter a credibilidade daquela pessoa que vai apoiar a gente ou não. Porque ele também quer ter o retorno. E o retorno, às vezes, não vem de uma forma imediata. Às vezes vem em longo prazo. Então, assim como eu tive muitas portas fechadas para apoiadores, também tive algumas portas abertas. Também na cena, tive muito mais portas fechadas do que. é, Buscando patrocinadores? É Exatamente. sério isso, Na cara? cena, Porque a cena não é unida, então pronto, a cena não é unida, então Caramba, é sério, cara. então é mais fácil eu conseguir alguns apoiadores que acreditem em mim aqui fazendo um armengue do que eu chegar em algum determinado espaço e dizer, olha, posso fazer um show aqui? Não, você vem de onde? Vem. Existe uma série de Protocolos, protocolos que para outros não existem. burocracias, né? Exatamente. É, é aquela corporativismo, é aquela coisa da panelinha, Uhum. né? Eu acho que isso é tão ultrapassado. A gente vive dizendo que estamos num país mais evoluídos, mas ainda tem coisas que nos deixa perplexo. Por exemplo, um artista está se destacando em determinado local, aí ele vai para outro lugar, quem está ali vê ele como uma ameaça, É um não vê concorrente. ele como concorrente, né? Ao invés de ver ele como agregador, vê como uma ameaça, concorrente, e isso dificulta o trabalho do artista, frustra também. Às vezes também, não sei se acontece contigo, Fábio, você tem tanta admiração por um determinado artista, né? Que quando você chega perto dele, aquilo tudo vai embora, É, né? verdade, Pela acontece. prepotência, pela arrogância, pelo estrelismo, né? Acontece muito isso no meio também. Acontece bastante. Abre aspas aqui para artistas que eu já eu tinha uma admiração e que me acolheram muito bem. Eu posso citar aqui hoje Renato Piaba, Maria Menezes, que está voltando com Los Catedrásticos, e Paul Cabanes, que também. Eu disse a ele: você só está abrindo essas portas aqui porque você não é brasileiro. Se você fosse daqui, ia vir cheio de si e pronto. Então, esses três que são conhecidos nacionalmente, super gentis comigo. Que E bom. também só esses três mesmo. E assim, eu tive outras oportunidades, mas assim, ainda assim com restrições. Então, eu tive isso, de você
conhecer um artista pelo trabalho, aquele artista que no vídeo, no Instagram, nas redes sociais prega uma coisa, quando chega na hora, você vê que é um tremendo. Pessoa difícil. Olha aí o corte aí, viu? Fica a dica desse corte Para não aí. pegar um pênis. O Fábio, você falou de portas fechadas, falou de patrocínio. Eu já promovi alguns patrocínios aqui e há muitos anos atrás venho com isso. E às vezes, Fábio, a pessoa que vem até a gente pensa que nós somos um baú de dinheiro, né? Um banco, né? Que a gente não dá porque a gente não quer, não dá porque a gente não presta. Eu costumo dizer a essas pessoas: vire para sua mãe, peça para ela vender a casa dela para botar o dinheiro em você, para apoiar você, para apoiar o seu projeto. Vire para seu pai, fala: pai, vende esse carro aí e bota o dinheiro aqui na minha carreira que vai bombar, para você ver a resposta deles. Aí você consegue ter uma construção de pensamento, o porquê que o comerciante, o empresário, ele não aposta em você de primeira. Não é ruindade dele. Ele quer ver se você realmente tem esse potencial, né? Potencial, estrutura emocional, que às vezes o cara tem um talento, mas ele é tão prepotente, ele é tão arrogante, ele nem bem bota a cabeça, ele já acha que ele é a estrela, ele já acha que ele é o jogador, quando se trata de jogador de futebol. Quando se trata de cantor, ele já acha que ele é o artista a nível top, né? Ele não tem aquela coisa de humildade, saber onde está pisando, né? Então, o patrocinador, ele é um parceiro seu. Tem que ser bilateral. O que é que você vai trazer para ele? Né? Tem Então, o retorno mútuo. Quando você vier, e aqui fica uma dica, quando você vier a um patrocinador, antes você já tenha o que ele vai ter em troca. Porque o que ele vai ter em troca é muito importante para ele. Então, às vezes você pede um patrocínio, exemplo, numa loja de celular, e você nem conserta o celular naquele local. Sabe? Você nunca levou um amigo, uma namorada, um filho, uma mãe, para trocar uma película naquele local. Mas quando se trata de patrocínio, você vai àquele local. Sabe? Você vai àquela lanchonete, aquele restaurante. Né? Então, fica essa dica, porque o patrocínio, para mim, Fábio, tem que ser bilateral. Tem que ser uma coisa estruturada. Eu tenho que ir até o local estruturado para. Porque eu estou indo lá, Fábio, por quê? É só pelo dinheiro? Né? O que é que Fábio tem? Qual é o empreendimento que Fábio tem? Então eu tenho que levar já uma proposta para Fábio, para ele entender que as coisas é bilateral. Né? Então, você entende esse sentido? Eu vejo você andando muito aí por Cajazeiras. Você entende isso? Realmente eu entendo. E, inclusive, a minha ideia justamente além a gente fala da contrapartida, né? Que é a divulgação do nosso trabalho, né? Nosso show, nosso evento. E a gente inicialmente oferece a divulgação também do espaço, do empreendedor, do comércio no teatro e nas redes sociais, e incluindo também convites para que sejam distribuídos para família, clientes e tal. Eu sempre levo essa contrapartida que o investimento, como você falou, o dinheiro, né? Às vezes não é tudo, mas aquela coisa da divulgação. Se você tem um comércio que você vende, sei lá, pastel. A pastelaria Cajazeira está apoiando o teatro. Na contrapartida está lá, ó, na compra de X pastéis, você vai ganhar ingresso para o teatro. Ou seja, está um ajudando o outro. Porque você vai ter ali a cortesia para doar para aqueles seus clientes que já compram pastel. Ou seja, é bilateral, né? Eu já proponho até isso. Eu digo, olha, aqui você está investindo, mas assim, ó, na contrapartida eu estou convertendo tudo em ingresso. Que é você me divulgando e eu divulgando você também lá. Então eu faço bastante isso. É o retorno mútuo, né? Não é só captou e divulgou e pronto. Não, é todo um processo que a gente já faz assim, uma equipe. Hoje eu tenho um amigo que a gente diz que é estagiário, mas não, ele é o nosso produtor geral, que é o Gabriel Kelly. Ele realmente faz as artes, os cards. Então, um abraço a Gabriel, ele faz todo esse trabalho e ele, inclusive, até a preparação das mídias que vão para a rede, ele que prepara. Também. E referente à gratidão, Fábio? Você tem gratidão, você mostra essa gratidão. O que é a gratidão para Fábio Freitas, né? Ou o Fábio Lacerda? A gratidão é você, para mim, assim, você reconhecer
de todas as formas e com humildade aqueles que de alguma forma lhe ensinam ou de vocês estão os pais, né? Ou às vezes minha mãe não me deixava fazer tal coisa, tal coisa. E depois aconteceu uma coisa ali. Naquele momento eu fiquei chateado. Mas ali, poxa, posso depois ser grato por ela e, poxa, me livrou de uma cilada, uma coisa que aconteceu. Então, a gratidão vem nisso aí, de você ser grato de alguma forma ou de outra a todos aqueles que querem querem o seu bem, querem o seu sucesso, torcem por você. Então, aqueles que torcem por você, aqueles que te ajudam de alguma forma, eu sei ser grato, eu gosto de ser grato, eu não gosto de ingratidão no sentido de que, tipo, mínimo que seja, eu virar as costas para alguém que algum dia foi, de alguma forma, contribuiu para minha passagem, meu caminho. Então, realmente, isso aí eu não gosto. Tanto que eu gosto de tem alguns amigos que dizem que eu ajudo todo mundo. Não, eu tento ajudar de uma forma que eu acho que, se eu posso, que não vá, já me prejudiquei, mas que se não me prejudicar ou de alguma forma que eu possa contribuir, eu não gosto de, me dizem muito que eu sou uma pessoa que não gosta de dizer não, mas às vezes não é nem isso, é que eu tento ver assim, eu posso de alguma forma fornecer um sim, realmente eu não gosto de chegar assim, não, eu já tive situação em que uma abre aspas aqui, eu trouxe os filhos de um amigo comediante, levei os filhos pro teatro que ele não tinha como, tal, ele fez lá o show e na hora ele quase nem ia citar meu nome como eu tivesse lá. Naquele dia eu fiquei chateado, eu disse, eu tô aqui, foi eu que trouxe seus filhos. Aí ele olhou assim, ficou sem graça, que eu dei aquele scout, que ali naquele momento também foi ingratidão. Ali eu fiquei assim meio chateado mesmo, então eu pensei assim, eu não sei se é assim, eu não sei se é assim, não. Mas o não é muito importante, viu, Fábio? Não, isso aí, eu aprendi. Fábio, saber dizer não Aprendi. é libertador. É verdade. Sabia? Eu aprendi a dizer não de uma forma tão contundente que eu não imaginaria nunca que eu saberia dizer não. Porque eu sempre fui um cara que dizia amém a tudo. Não, tudo bem. Né? É aquela coisa de tirar da gente para dar aos outros. Não, tudo bem. Né? Mas só que a gente conhece a ingratidão. Quando a gente começa a fazer isso, a gente conhece a ingratidão. E quando a gente começa a dizer não, a gente começa a selecionar o joio do trigo, né? As pessoas que sabem ouvir o não. As pessoas que... Não, mas você continua sendo meu amigo. Isso, verdade. Não, mas você continua sendo bom. Não, mas você continua sendo uma pessoa que eu admiro. Né? E aqueles que ouvem o não e saem dizendo ele é ruim, ele não sempre nunca prestou, né? Esses aí você tira da sua vida. Então, o não é muito importante para o processo, você não acha? Não, verdade, eu aprendi isso. Aprendi, demorei, mas aprendi em vários, vamos dizer, vários momentos da vida. Eu já trabalhei como um supervisor de call center e eu tinha uma equipe nas mãos, tal, e às vezes dizer não para aquela equipe era difícil, mas eu quando tinha que fazer, fazia, e não tinha esse retorno negativo deles. Eles me entendiam, tal. Quando algum era novato que vinha, essa pessoa, esse supervisor é ruim e tal, mas aí depois, com o tempo, eu mostrava a ele que não era daquele jeito, que eu sabia selecionar o pessoal do profissional. Então eu já tive essa passagem, tive a experiência de ser supervisor de call center também, e por aí fui tendo aprendizado mesmo. Olha só, gente, nossa rádio alternativa de Cajazeiras EMS está hoje recebendo o nosso humorista da terra, Fábio Lacerda, tá certo? Ele que vem galgando aí, rapaz, vai garimpando aí espaços maravilhosos. E agora você tá com um dos melhores humoristas do Brasil. Eu digo do Brasil, sim, porque o nosso Renato Piaba, ele é Brasil. E ele é um cara muito humilde, um cara que tem aí um sorriso largo para todo mundo, um cara que sabe entrar e sair de qualquer lugar. Como é aí trabalhar? Você já sonhou alguma vez aí, podendo trabalhar com o Renato Piaba? Sonhei sim, principalmente todos aqueles DVDs piratas que eu tinha da Rótula da Feirinha, eu assistia de puxa. Confesso que eu também, viu, Fábio? Ô Piaba, aqueles discos seu pirata, aqueles DVD pirata. Eu ainda tenho, posso provar, tá tudo lá em casa. E assim, eu assistia o show, e acompanhava o teatro. Me dê uma parte dessa palavra. Inclusive, viu, Piaba, isso aqui vai para um corte. Eu quero que você veja um valor, porque deu até problema no meu DVD, porra.
Tá vendo aí? Não teria como mais trocar. Deu problema no DVD, vendo Piaba direto, vendo Piaba. Deu problema no DVD. Recorre a quem? Mas, vendo ali o Renato Piaba, que é um orgulho para nossa Bahia, que é um orgulho para nossa Salvador, nossa Cajazeiras. Cajazeiras consome muito Piaba, sabia? Isso, Renato Piaba aqui, já esteve aqui, e todas as vezes que ele esteve aqui foi casa lotada. Exatamente. Né? E sem agrotóxico. Viu? Não precisou nem fazer muita coisa, porque ele por si só já é um cara muito agradável. Mas voltando à pergunta. E abre portas para muitas pessoas e não sai arrotando arrogância, não. A gente sabe que internamente várias pessoas que ele ajudou, mas ninguém precisa saber. Ele sabe. Ele não divulga, né? Exatamente. E eu digo isso porque eu sou uma dádiva, né? Pessoas. É uma dádiva isso, né? Exatamente. Você sabe que isso é o puro ouro, né? Quando o cara pode ajudar alguém e ele ajuda, mas não faz questão dessa publicidade, né? Não faz questão de ser notório. Então, isso é grandeza. Um abraço para você, Renato Piaba, viu? Voltando à pergunta, cara. Como foi? Você sonhou? Você já se imaginou perto de um humorista desse calibre? Não, realmente, eu sonhava, tipo assim, poxa, como é que ele chegou no palco ali? Como chegou a ser quem é hoje, né? O Renato Piaba, outros que eu já assistia. E aí, sonhava, mas não sabia como chegar. E aí assistia, consumo até hoje. Quando eu me vi ao lado de outras pessoas, por exemplo, no dia que eu estava no palco, que eu sabia que Hélio de la Penha ia fazer, e que ele estava na plateia, era Hélio de la Penha, Cacete Planeta. Cacete Planeta, eu tremi mesmo, eu disse assim, não vou fazer não. Não, porque ele não está aqui para me ver, ele está aqui. Mas aí os meninos, não, fiquem à vontade. Eu estava trêmulo, porque não estava acostumado. Porque você faz show para plateia comum, é um show normal aqui, mas os comediantes eles conhecem as técnicas, eles dão feedback. E além do professor, eu cresci assistindo. Tanto da vez que eu encontrei ele, eu cresci ele assistindo. Tirei foto, tietei mesmo. E aí fiz o show. Ignorei a presença dele, porque só assim eu ia me saltar. Ignorei a presença, depois ele veio, deu feedback, foi super gentil. E aí, outra oportunidade, eu participei também lá no Teatro Jorge Amado, a gente estava lá, temos foto todo mundo junto, ele já reconheceu, você está aqui de novo. Para mim, eu não sei que ele ia me reconhecer da outra vez, por mais que se passasse um ano. Mas você está por aqui, pronto. Para mim aquilo já foi, não, vamos tirar foto de novo. E aí, para mim, vendo essas referências que eu tenho de humor, e hoje poder dividir o palco com eles, para mim foi uma emoção grande. Eu vejo Fadiga, se faz show comigo, ele é bem pouco mais novo, mas ele assistia Piaba já quando já de Faustão para cá. Então ele hoje, eu vejo a emoção dele, ele leva a mãe, porque sabe que a mãe gosta de todo show. Porque pra gente ali é uma estrela, uma grande. E outra, viu, Fadigas? Vou dar um recado pra Fadigas aqui, cuidado com Piaba, viu? Piaba, você sabe que Piaba levava a fama de ser homossexual, né? Você sabe disso, né? Ele diz. Você sabe, né? Mas é o maior lascador que a Bahia ia ter, viu, Fadigas? Fique levando sua mãe pra ver Piaba, sacana. Com você e a Zorra. E aí, quando eu vi assim, eu dividindo um palco com outros artistas, assim, gente, eu tô aqui. Para mim, como dizer, é vitória. Então, é mais uma etapa de um sonho realizado. E aí é conquista mesmo. A gente fez um show no Teatro Módulo e, assim, o Teatro Módulo lotou. E, assim, eu sempre estive com plateia no Teatro Módulo. No dia que eu estava no palco, para mim, foi uma sensação assim, de vitória, que a gente comemorou um ano de Armengue no Teatro Módulo. E, assim, 160 pessoas foram nos assistir. Porque no teatro já tem um público e tal. Sim. E aí a gente viu ali aquela plateia cheia de gente. A gente já sabia o que fazer. É de emocionar também, né? E era um público que nunca tinha me visto. Então ali eu fui também nervoso. Eu fiquei no camarim ensaiando. Todo mundo, é a mesma coisa que você fala todo dia, mas hoje não é o mesmo público. É como eu digo, eu em Cajazeiras jogo em casa. E tem isso, eu me sinto isso, em Cajazeiras eu jogo em casa. Você está familiarizado, já, né? E eu jogando em outro teatro, para mim, eu tenho uma outra técnica que eu uso para poder ensaiar, é todo um outro processo. Agora, estou aqui falando com ele, Fábio Lacerda, a gente vai de uma música, volta daqui a pouquinho, fique ligado aí. Alô, Victor Costa, grande abraço para nosso produtor que está aqui dando esse apoio para a gente, sem ele aqui, isso aqui não existia, né? Tá dando aqui esse suporte para que a gente possa ficar à vontade aqui. Victor Costa, tá bom? Um abraço para você. Vamos de música, Fábio? Bora. Fábio que é roqueiro, rapaz, de carteirinha,
né? Gosta aí de rock. Eu não tenho nenhuma música aqui de rock, mas tem um de algo que é parecido com rock, mas que é o forró. É.